novamente, vou então fazer aqui o exercício 5 do grupo 2. O grupo 2 da prova são o estudo de funções polinomiais, taxa de variação, otimização e funções de crescimento, que são questões obrigatórias. Em caso de dúvida, façam sempre, não deixam atrás nenhuma das questões. Então vamos ler aqui com calma. Um agricultor utilizou a totalidade de um rolo de rede com 60 metros para vedar um campo de cultivo retangular, em que um dos lados é limitado por um rio. Sabe-se que o agricultor não colocou rede no lado limitado pelo rio. Nas questões seguintes, seleciona a única opção correta. Antes de avançarmos, vou ver aqui, eu tenho um agricultor que tem só 60 metros de rolo com rede. Letrinha mais mal feita ele não reconhece, só do rolo com rede. Vou fazer aqui então um pequeno esboço do campo do cultivo do agricultor com o rio por baixo. E ele só vai colocar à volta aqui, e onde está o rio não vai colocar nada, ou seja, não vai colocar o rolo aqui, né? Ou seja, x, aqui é x também, desculpem, aqui, x mais y vão ter 60 metros. São as informações que me são dadas no enunciado. Agora vamos ver as questões. 5.1. A função que define a área do campo em função de x é. O que é uma função em função de x? É uma função em que a minha variável que vai estar aqui é x. Com alguns cálculos em torno dela. Vamos então ver. Nós sabemos que x mais y é igual a 60. Então, 2x mais y é igual a 60. Então, o nosso y é igual a 60 menos 2x. Então, aqui, esta medida do campo de cultivo é igual a 60 menos 2x. Mas nós queremos uma função em relação a x, onde se calcula a área. E a área é o comprimento vezes a largura. Então, vamos ter que o comprimento é x vezes a largura y. Vamos tentar, mas sabemos que x mantém-se idêntico, o que altera é o y, que é 60 menos 2x, porque se o agricultor tem 60 metros de rede, aqui vou colocar x vezes 60 menos 2x. Vou simplificar, fica 60x menos 2x ao quadrado. Então, a nossa função, vamos colocar na forma canónica, em que o maior grau vem primeiro, menos 2x ao quadrado mais 60x. E aqui está a minha expressão da área do campo do cultivo. Então, vamos ver aqui nas opções qual está correta. Menos 2x ao quadrado mais 60x. Se repararem, a linha A com a linha E são muito parecidas, mas na linha E está a faltar o x no 60. Algumas também aqui muito parecidas com menos x ao quadrado, mas a que está totalmente correta é a linha A. Então, 5.1 já está realizada, que é a linha A. A área máxima de superfície do campo que o agricultor conseguiu vedar é. Quando nós queremos saber o máximo,
Como isto é uma função quadrática, não há necessidade de recorrer a taxas instantânea, ou seja, as derivadas, para saber o máximo da função. Mas eu vou resolver de duas maneiras, ou melhor, três. Analiticamente, com a nossa calculadora e com a derivada. Então, nós sabemos que a área é menos 2x ao quadrado mais 60x. Então, nós temos aqui uma função quadrática. Podemos colocar o menos 2 em evidência. Isso fica x ao quadrado menos 30x. E podemos fazer aqui o completamento do quadrado para podermos ter isto da forma de um caso notável. É sempre este valor a dividir por 2 ao quadrado e retiramos também. Ok? Tem que somar e tirar. Menos 30x mais 15 ao quadrado menos 15 ao quadrado. Então fica x ao quadrado menos 30x mais 15 ao quadrado menos 2 vezes menos 15 ao quadrado, né? Porque é preciso não esquecer que temos esse menos 2 aqui. Quando retiramos esse menos 15, ele quando vai para fora tem que ter aqui o menos 2. Continuando o cálculo, menos 2. Então temos aqui o nosso caso notável, x menos 15 ao quadrado. Não é? Menos com menos dá mais 2 vezes 225, que é 15 vezes 15. Não é? Claro que tem sempre lá a máquina para vos ajudar, em caso de dúvida, nesses cálculos. Não é? E depois, continuando, menos 2, x menos 15 ao quadrado, mais 450. Eu já me lembrei de mais uma forma até de resolver o exercício. As primeiras eu faço sempre analiticamente, depois se quiserem passar à frente no vídeo para ver com a máquina. Normalmente a última resolução faço com a máquina. Então temos o vértice que vai ser 15, 450. Então, já temos aqui a nossa área máxima. Porque isto, nós temos aqui uma parábola de vértice 15, 5, 10, 15, 15, 450, 50, 100, 150, 200, 250, 300, vou um pouquinho mais, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 450, depois 450 aqui. Porque o esboço é só para nós, não é para a entrega. Isso. E com a cavidade voltada para baixo. Porque o A é negativo. Desculpe aqui o lateral do meio com. O A é negativo. Então o valor máximo da área é 450. Então, a gente resolvendo aqui, desta forma, já vemos que é a linha C. Outra forma de resolver era achar os zeros. Outra forma de resolução. Então, nós temos k de x é menos 2x ao quadrado mais 60x. Achar os zeros através da fórmula resolvente.
menos 2x em evidência, fica x menos 30 igual a 0, fica menos 2x igual a 0, ou x menos 30 igual a 0. Se não, então x igual a 0, ou x igual a 30. Fazendo, sem ser pelo comportamento do quadrado, fazer aqui os zeros. Para achar então o vértice, a abscissa do vértice, fazemos os zeros, a soma dos zeros a dividir por 2, dá 15. E depois é só substituir o 15 na função mais 60 vezes 15. Esta resolução é uma resolução com os zeros da função. A outra forma de resolução foi através do comportamento do quadrado. E menos 2 vezes 225 mais 60 vezes 15. 900. Então, dá menos 450 mais 900, que é 450. Claro, tem que nos dar o mesmo resultado. Isto aqui foi a abscissa do vértice. Temos aqui já o gráfico, por isso eu não vou fazer novamente. Realmente o vértice está aqui, a abscissa é 15 e a ordenada 450. Outra forma de resolução é através da derivada. 4.2 resolução através da derivada. Então, temos a nossa função. Eu chamei a de x de área, embora na prova chamem f de x. Tenham sempre atenção que a partir do princípio que a resolução desta prova é através de escolhas múltiplas, os nomes que nós damos são irrelevantes. Se fosse uma prova em que não era de escolhas múltiplas e tinha-se que escrever todos os passos, convinha, em vez de escrever a de x, escrever f de x. Então, nós queremos a derivada de uma função polinomial. Nós temos aqui uma potência mais outra potência. A derivada de uma potência, isto aqui é como se caísse, fica menos 2 vezes 2, x elevado a 2 menos 1. Mais a derivada de kx, se a gente quiser a derivada de um kx é k, e a derivada do x elevado a n é n, x elevado a n menos 1. Então, isso fica mais 60. Então, isso fica menos 4, x mais 60. Depois, o segundo passo, tem que se achar os zeros da derivada. Então, menos 4x mais 60 igual a 0. Menos 4x igual a menos 60. Então, dividimos tudo por menos 4. X igual a 15. Menos com menos mais. E 60 dividido por 4, 15. Então, a área máxima quando o nosso x é 15. E substituímos, como há bocado fizemos, na nossa função 15. Menos 2 vezes 15 ao quadrado, mais 60 vezes 15. Que nós já sabemos que isso dá menos 2 vezes 225 mais 900, que dá 450. Isso aqui pelo mais bem feito, 450. O que dá o mesmo, como é óbvio. Pronto, então fiz
através do comportamento do quadrado, através dos zeros da função e através da derivada. Agora, a próxima eu vou fazer na máquina. Na máquina, coloca-se a nossa função aqui no y de 0, que vai ser menos 2x ao quadrado mais 60x. Vamos ver aqui a nossa janela. X é menos 1, máximo 60. Tá bom? E pus o y 1200, que isso foi do antigo exercício. Vou pôr aqui 500. E temos aqui o nosso gráfico. Nós então vamos aqui ao cálculo e vamos tentar descobrir o máximo. Aqui, na vossa máquina que não seja, em que não é, como é que é dizer, em que não é aqui um simulador como o meu, podem colocar, é diferente, não é? Vão com o rato e ela própria fez. Eu fiz aqui com de 0 a 30, qual seria o máximo? E dá-me um máximo de 450. Claro que na calculadora é muito mais rápido, não é? Depois é uma questão, então, de escolha. Já temos a linha a 5.1 e a 5.2 resolvidas. Eu vou fazer agora também o 6. Fica já de vez. Aqui é 5, eu sou uma distraída. Engano-me sempre aqui esses nomes. Aqui é 5. Aqui também é 5. Aqui também é 5. Aqui fiz tudo certo, só me enganei aqui. 5.2, 5.2, 5.2. Agora vamos aqui até o nosso 6. Temos aqui uma função f de t, um modelo de crescimento exponencial, que diz-nos o quê? Numa sala com temperatura constante, foi colocada uma chávena com leite acabado de aquecer. A temperatura do leite em graus Celsius, t minutos após a chávena ter sido colocada na sala, é dado pela função tal. Ou seja, nós colocamos uma chávena na sala de estar e o leite, ao fim de um tempo, vai arrefecer. Mas temos que dizer que a sala tem uma temperatura constante, porque se houvesse uma temperatura ambiente variável, o tempo também variava em relação ao arrefecimento. Então, a temperatura do leite, vamos aqui à primeira questão, a temperatura do leite no instante em que é colocado na sala é, quando nós colocamos qualquer coisa na sala e estamos a contar o tempo a partir daí, este tempo é o tempo zero, quando começamos o nosso estudo. Então, podemos fazer f de 0, analiticamente é assim. 22 mais 56 vezes E menos 0,1 vezes 0. 22 mais 56 vezes G elevado a 0. Qualquer valor elevado a 0 é 1 vezes 1. Dá 22 mais 56. 78 graus Celsius. Então, nós aquecemos o leite a 78 graus Celsius. Nos 100 é quando está a ferver. Podemos fazer analiticamente, que era assim, como também se pode fazer na máquina. Colocamos aqui a nossa função. 22 mais 56 vezes E elevado a menos 0,1 vezes x. Não sei se a janela está mais adequada, posso tentar ver? Não, estão com valores muito altos. Por
isso é sempre bom verificar aqui. O x varia de -1, que é o nosso tempo, em minutos. E o nosso y é o resultado da temperatura, que não vai até 500, porque ela vai arrefecendo. Se no instante em que eu coloco está a 78 graus, vai diminuindo a partir daí. Vou colocar 80. Isso. Aqui está ela. Uma função decrescente, porque tem um exponencial com valor negativo, e nós queremos saber quando o valor do x, vocês na vossa máquina ainda tem 84, fazem second value, x igual a 0. Também na tinha no Spire é de outra forma diferente, tem que se fazer o traço sobre o gráfico. Então, é 78, como podem ver aqui. 78 é o valor do nosso, na temperatura da nossa chávena, quando se inicia o estudo, para saber quanto tempo leva a arrefecer. Agora aqui, ou seja, duas maneiras de resolver. Na 6.2, pretendemos beber o leite a uma temperatura aproximadamente 50 graus Celsius. O tempo em minutos arredondado à unidade que temos de esperar é... Nós agora, antes tínhamos o valor do tempo, e era só substituir. Nós agora queremos o valor do tempo e sabemos que esse f de t, que é o nosso y, é de 50 graus, ou seja, eu quero beber a 50 graus Celsius e quero saber ao fim de quanto tempo isso aconteceu. Analiticamente, teríamos que fazer esses cálculos, resolver em ordem a E, nesse caso a T, 50 menos 22 igual a 56 vezes G 1T. 2 para 10, 8, 2, 56 vezes G elevado a menos 0,1T. Então, se dividirmos isso tudo por 56, dá 0,5 igual a E elevado a menos 0,1T. Temos então aqui um logaritmo, quer dizer que o logaritmo na base E de 0,5 tem que ser igual a menos 0,1T. Então, temos que ir, claro, à máquina para saber o logaritmo de 1/2, ou de 0,5. O logaritmo da base é 0,5. Menos 0,693. Menos 0,693. Dividimos tudo por menos 0,1 para retirarmos. Vou só escrever aqui sempre para a frente para não perdermos. Aqui, a dividir por menos 0,1. Dá 6,9. Isto corta com isto, menos com menos é mais. 6,93, que é aproximadamente 7 minutos. Ou seja, na 6.2, podemos ver que A2, B3, C4, D5 e E7. Não, que é a linha é 7 minutos. Outra forma de resolver seria resolver tudo na máquina. Temos aqui a nossa função. No y2 colocávamos os 50 e fazíamos o gráfico novamente e calculávamos a interseção. Aqui a máquina deu-me de vez e está aqui o ponto 69350 aqui na máquina, ou seja, que são aproximadamente 7 minutos. E
pronto, temos aqui o 6.2 resolvido com a máquina e resolvido analiticamente. Para terminar aqui, em que fiz o 5 e o 6 no mesmo vídeo, com o decorrer do tempo, a temperatura do leite tende a igualar a temperatura da sala. A temperatura da sala é, ou seja, nós, se virmos bem aqui nesse gráfico, chega um momento que estabiliza, em que a temperatura fica idêntica. Ou seja, no limite, nós pretendemos saber o que é que acontece. Ou seja, no limite, à medida que o tempo avança para mais infinito, pretendemos saber o que é que acontece aqui. Vamos aqui substituir por mais infinito, 22 mais 56 vezes g elevado a menos 0,1 vezes mais infinito. Qualquer número, o e, que é maior que 1 elevado a menos infinito, é preciso não esquecer que o infinito é um número infinitivamente grande. Isto é uma coisa que ter isto, que é 0. Ou seja, isso tende para 0. Dá 22. Então, o nosso leite tende a ficar com 22 graus Celsius, que é este valor que está aqui. Isto fica tão pequeno, que depois iguala a temperatura da sala. A linha A.